Fala aí, galera histórica, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Bastos, estamos em mais um vídeo no canal Historiando com Rodrigo Bastos e hoje iremos falar um assunto sério, um assunto na qual vocês têm muita curiosidade, que é sobre a alimentação dos escravos na época do Brasil colônia. Como eles se alimentavam? Será que algum desses alimentos nós ainda consumimos no dia de hoje? Está aí uma pergunta que iremos responder agora. Mas antes de qualquer coisa, roda a vinheta que a gente já vai conversar. Nesta terra, em se plantando, tudo dá. Independência ou morte? Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para você receber em primeira mão os novos vídeos do canal. E agora tem aqui um coraçãozinho, valeu! Contribua para que o canal converta em conteúdo de qualidade para você. Sem mais delongas, bora pro vídeo? Segundo o Manual dos Escravizados, os escravos deveriam ser tratados com 3P: pau, pão e pano. Esse manual ele era divulgado pelos senhores de escravos. Eles tinham esse manual, eles liam esse manual. Quem comentou muito desse manual na época foi o jesuíta André João Antonio, em seu livro magistral que foi lançado em 1711, Cultura e Opunência do Brasil. Este livro mostrava resumidamente a conduta de como se pensava que deveria ser tratado os escravizados na época. Mostrava as obrigações dos senhores de escravos com os escravizados. O pão era o primeiro dever do senhor de escravo com o negro, porque senão ele não conseguiria trabalhar, não conseguiria trazer resultado para o senhor de escravo e ele iria uma hora desfalecer. E era um motivo de vergonha o senhor de escravo que não alimentava os seus escravizados. Quando eram comprados na África, esses escravizados não escolhiam o que comer, não tinham escolhas de fazer a sua própria comida. O que eram dados para eles eram plantações que tinham ali nas regiões de São Felipe de Benguela, em Amabaca, Cacone ou Cajango. Ali eram dados para esses escravizados uma ração, e dentro dessa ração tinha milho fresco, aipim ou farinha de mandioca. Tinha dentro de um saco que era a sua ração. Raramente eles conseguiam fazer o angu com farinha de milho ou uma sopa que eles chamavam de matetê, e o angu eles chamavam de anfunge. Os tráficos da Angola e da Guiné, quando chegavam aos portos brasileiros, se alimentavam de farinha de mandioca, de macaxeira, de aipim, feijão preto, sal preso, e no século XVIII chegou a aguardente, que é a famosa pinga, né, gente? É a pinga da época. No século XIX foi colocado como essencial também na alimentação desses escravos que vinham dos navios, né, nas travessias, o arroz. Então eles comiam arroz, farinha de mandioca e milho. Os escravizados estranhavam muito o milho, porque eram oferecidos para ele como fruta. E estranhavam também a banana, na qual eles preferiam o inhame. No recôncavo baiano, foi orientado aos senhores que plantassem inhame. A farinha de mandioca nem se fala, era essencial, tinha sempre na casa grande e na senzala. Quando os negros chegavam das travessias, eles chegavam exaustos, fracos e também sangrando, com escorbuto, falta de vitamina C. Quando era no Nordeste, sempre tinha uma solução, porque lá haviam muito cajueiros. Então eles faziam suco de caju e davam para esses negros para voltar a ter saúde e voltar a ter preço, porque um escravo doente não valia nada na época. No Rio de Janeiro,
Para se recuperar o escravo, não se tinha cajueiros, porque era uma fruta típica do Nordeste. Então eles recuperavam com carne seca, com feijão, farinha de mandioca e, como dizia o viajante Rogendas, não lhe faltavam frutas refrescantes. Então era uma alimentação que não havia muito vitamina C, porque não tinha tantos alimentos ricos em vitamina C como no Nordeste, mas eles tentavam levantar com essa alimentação que eu disse e também com laranjas. As comidas dos escravizados variavam com a sua posição e também com o seu tipo de trabalho, mas segundo Câmara Cascudo não variavam muito. A base era a mesma, de farinha de mandioca ou farinha de milho, dependendo da região. O que variava era as carnes, porque dependendo da onde o escravo estava trabalhando, tinha um tipo de carne, ou se fosse mais litorâneo a região onde o escravo estava trabalhando, era mais pescadas, peixes. Ao norte do Nordeste, a farinha de mandioca era a base do prato do escravo. Ao sudeste, era a farinha de milho, na qual os angoleses denominavam como fubá. E também gostavam de fazer um mingau de milho, na qual também os angoleses denominavam angu, que foi muito bem observado por Saint Hilaire. Na época de Debré, a qual a família imperial Dom João VI já havia chegado no Brasil, a alimentação do escravizado era canjica, feijão preto, carne seca, farinha de mandioca e frutas como laranjas e bananas. Muitas plantas africanas foram transplantadas para cá, como a palmeira de dendê ou também o quiabo, que vieram da Angola. Escravos em tempos de seca, eles vendiam farinhas para seus senhores. Era uma forma deles conseguirem a sua alforria. Eles plantavam ou guardavam cereais também no roçadinho, nas horas livres, que é as horas que eles iam dormir. Então eles trabalhavam para que na época da seca, que os senhores precisariam de farinha, de cereais para alimentar os seus escravos, eles vendiam e conseguiu comprar a sua alforria, como foi o caso do ex-escravizado Feliciano José da Rocha. Ele conseguiu vender para o seu senhor cereais e farinha, comprou sua alforria e conseguiu ser fazendeiro no Rio Grande do Norte. Havia os senhores pobres também que não conseguiam dar a alimentação necessária para os seus escravizados. Então, alguns deles só comiam laranjas e farinha. Só que existia uma coisa, existia uma vergonha para os senhores de escravos, o escravizado fugir para pedir comida em outra fazenda. Era muito mal visto esse senhor de escravo, porque estava quebrando uma das leis de todos os senhores de escravos, a principal e a primeira, que era alimentar o seu escravizado. Os escravos que tinham recém-nascidos ou filhos menores tinham ração dupla, e as mães tinham horário para alimentar os seus bebês ou os seus filhos menores. Muitos viajantes e também muitos negros, quando os senhores de escravos iam em praças, iam no centro do Rio de Janeiro, esses senhores ou pagavam, ou os próprios negros, com um pouquinho que eles juntavam, eles pagavam para comer uma comida típica da África, porque haviam ali muitas quituteiras vendendo comidas que elas produziam, como angu, mingau de milho, peixe assado, milho em grãos servidos em caldo e iguarias baianas como acaçá, caruru, muquecas com peixes em folhas, farinha de caju, milho torrado açucarado. A bebida que era mais elogiada pelos viajantes era o aluá de arroz. Era uma espécie de bebida bem doce que não era alcoolizada, que tinha arroz, rapadura, tinha cravo, açúcar. Então era bem docinha. Os viajantes que vinham de fora, os europeus,
Eles adoravam essas bebidas que eram produzidas pelas quituteiras, mas também alguns escravizados tomavam. Eles compravam, ou os senhores compravam e davam a eles, e eles tomavam, amavam. Era a bebida preferida ali no Rio de Janeiro. Os doces que eles faziam para eles próprios eram rapaduras, caldo de cana, bolo preto, manoês, arroz doce com canela, coco ralado e entre outros. Gente, isso tudo era engana-fome. É tudo que eles tinham ali naquelas regiões na qual eles trabalhavam, aquelas sobras que eles tinham, que eles vinham e eles improvisavam. Porque eu estou falando aqui a alimentação, gente, mas nem sempre esses senhores de escravo os alimentavam direito. Tem vários relatos de vários viajantes que falam que os escravizados estavam passando fome, morrendo. A maioria das vezes eles não alimentavam. Eu estou aqui relatando que havia um manual de alimentação e alguns escritos de alguns viajantes europeus que vieram ao Brasil. Eles falavam que a alimentação do escravo não eram ruins, mas os senhores de escravos muitas vezes não alimentavam direito nas horas certas e os escravos acabavam sucumbindo à fome que tinham. Então eles improvisavam e até os dias de hoje nós comemos algumas coisas. Eles faziam na época com o que tinham e hoje já virou até prato nobre em alguns locais do Brasil, como a macaxeira e a carne seca, que hoje são pratos caríssimos e extremamente tradicionais no Brasil. Os escravos nem sempre morriam de falta de alimentação, gente. Eram diversos fatores: a quantidade de trabalho, a falta de sono, o cansaço, também as torturas que eles tinham, né? Eles viviam com falta de higiene, trancados dentro de uma senzala com várias outras pessoas. Então nem sempre é a falta de alimentação, era outros fatores. Mas apesar de haver esse manual de conduta do senhor de escravo, nem sempre eram seguidos. A maioria das vezes não eram seguidos por eles, eram escondidos para que eles não passassem vergonhas pela sociedade. Bom, gente, nossa conversa vai se encerrando por aqui. Eu tive que estudar bastante para fazer esse vídeo, estudar cartas, documentos. Eu vou colocar algumas delas aqui na descrição do vídeo para que, se vocês quiserem pesquisar, ler e estudar, vocês podem ter essas bibliografias em mãos ou em PDF na internet. Um grande abraço e até a próxima, gente! We'll be right back.